o Silas não gosta do Pablo Marçal, a gente já sabe, a gente e o Brasil inteiro. Mas adivinha só, uma coisa que a gente não imaginava era que o Silas poderia não gostar do Bolsonaro e ter usado o Bolsonaro como uma espécie de palanque para subir politicamente. E agora que tá vendo que a coisa tá feia, tá pulando fora do Bolsonaro. E outra coisa que o Silas não contou para ninguém foi que um instituto de pesquisa ligou para ele e disse para becar o Pablo Marçal. Não tá meio estranha essa história? Então bora lá que eu vou te explicar que hoje tem muita coisa que você não sabia sobre essas eleições que aconteceram e que praticamente mostram quem é Silas Malafaia de verdade. Que a qualquer momento, ó, Bolsonaro pode ser esquecido por ele. Na verdade já foi, não é mesmo? O Silas já trocou o Bolsonaro pelo Tarcísio. A gente tá só esperando o momento das eleições. Pois é, tem aquela coisa que acaba com qualquer ser humano que se chama ego. E acredito que detonou o Silas Malafaia também. Por quê? Silas Malafaia fez várias coisas atacando o Pablo Marçal e até aí chamando o cara de mentiroso, de tudo que você conseguir imaginar. Mas depois disso, quando o Pablo Marçal perdeu as eleições, o Silas Malafaia foi fazer um discurso dando um de todo poderoso, que praticamente Pablo Marçal teria perdido por conta dele. E contou um fato que me surpreende e que mostra o quanto os institutos de pesquisa são imparciais, manipuladores, e o quanto que a mídia é sacana pra caramba com certos candidatos. No meio dessas falas do Silas Malafaia, ele citou que o dono do Instituto Paraná Pesquisas tinha ligado pra ele e falado: querido, abaixa a bola do Pablo Marçal, que senão ele vai ganhar no primeiro turno. Eu quero que você detona o Pablo Marçal, você precisa deter ele. Aí eu te falo, isso é postura de uma pessoa que faz institutos e pesquisas eleitorais? Aí já mostra parcialidade desde o início. Já mostra que eles escolhem as pesquisas e fazem elas de acordo com o que eles bem entendem, né? Se o cara tem a capacidade de ligar pro outro pedindo pra detonar um candidato, meu anjo, essas pesquisas não estão certas de jeito nenhum e com certeza não será imparcial. Mas o Silas empolgou e acabou soltando uma coisa pra gente que pode ser uma relíquia e pode detonar até mesmo com o Paraná Pesquisas. Deixou de ir para o segundo turno por uns 20 a 30. Ele deixou de ir para o segundo turno por uns 20 a 30 mil votos, numa eleição de 9 milhões de votos. E eu recebi telefonema do governador hoje e do prefeito de São Paulo, dizendo para mim: pastor, se não é o senhor, isso já tinha acabado há muito tempo. Se a sua voz não se levanta, isso já tinha terminado há muito tempo. Se a sua voz não se levanta para ir contra um cara de direita e mostrar que você é nada mais, nada menos que um centrão e um dos maiores pula de galho que a gente tem da história da política e do Brasil, o Pablo Marçal, obviamente, teria ganhado. Resumindo para vocês uma explicação mais básica do que aconteceu. O Tarcísio ligou e falou assim: obrigado, Silas Malafaia, por detonar o Pablo Marçal, mesmo ele não sendo um canalha, não sendo nada disso. Porque a gente só queria mesmo que o mundo inteiro pensasse que ele fosse um cara completamente burro, um cara que fosse de palhaçada. Usou a mesma estratégia que fizeram antigamente com o Enéas. E o Brasil perdeu a oportunidade de ter um dos melhores presidentes da história, porque a mídia, de novo, e os influenciadores fizeram o cara passar de otário, sendo que era um dos caras mais inteligentes que a gente tinha dentro do Brasil e experiente para comandar um governo. Mas parece que o brasileiro gosta de colocar palhaço na presidência, gosta de colocar palhaço para ser político, porque não tem lógica, não é mesmo? E ainda mais, mostra que o Tarcísio, o Silas Malafaia e também o Nunes estão aí alinhados. E sem contar, o Silas não estava falando que ninguém obrigou e mandou ele a falar do Pablo Marçal. Aí a resposta de uma mentira. Pois é, o dono do Paraná Pesquisas ligou e falou: Silas, detona ele. E o Silas foi lá, igual o cachorrinho, e detonou o Pablo Marçal. Muito tempo. Agora eu digo o nome: o dono do Instituto Paraná de Pesquisa. Não conheço, não conhecia. Ligou para mim há uns 15 dias atrás e disse: pastor, eu peguei seu telefone com o Fábio Van Garden, que é meu amigo judeu, que foi chefe de comunicação do governo Bolsonaro. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu liguei para o governador e para o prefeito. Se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro.
Eu liguei pro governador e pro prefeito, que aspas, é candidato, e falei, se você não interfere, eles vão perder. Aí eu te pergunto, quem é mais adorado pelo povo? Pablo Marçal ou Ricardo Nunes? Aí eu te pergunto, depois gente fala que não tem complô pra destruir o Pablo Marçal. O próprio Silas Malafaia escancarou o complô pra destruir o Marçal. Assim, nítido na cara da gente. O próprio Silas falou, olha, tava alinhado o Instituto Paraná Pesquisa, tava alinhado o Tarcísio, o Bolsonaro, tava todo mundo alinhado pra derrotar o Pablo Marçal. O intuito nem era Guilherme Boulos, o nosso intuito era derrotar o Pablo Marçal. Porque a gente aqui não gosta de direita, não. A gente gosta do centro. Se brincar, daqui a pouco tá gostando até da esquerda. Mas o Silas jogou na cara de todo mundo que tava tudo armado pra derrubar o Pablo Marçal. Tava todo mundo querendo derrubar o Pablo Marçal. Turno. Se esse cara ganhar, ele tem que ajoelhar pro senhor, brincando. E ele... Aí eu te pergunto, Silas Malafaia realmente não pertence ao sistema? Ah, galera, vocês já sabem a resposta, não é? Acho que todo mundo aqui já sabe a resposta e que o sistema se uniu contra o Pablo Marçal. O alvo nunca foi derrubar a esquerda. O alvo sempre foi derrubar alguém que não pertence à esquerda. O esquema do sistema, que no caso era Pablo Marçal, não é? Boulos não era preocupação. A preocupação era o Marçal que não cederia ao centrão, era o Marçal que não iria se render ao sistema. Isso sim foi a preocupação tanto da esquerda quanto da direita. Grande hipocrisia, não é mesmo? Pois é, mas sendo centro, sendo não centro, a gente tem que lembrar que o governo que a gente tem agora é de esquerda. Um governo péssimo, nunca vi um governo tão pior na minha vida igual esse. E eu acho que você que está assistindo o vídeo também nunca viu um governo tão ruim como esse na sua vida. E os entrevistadores, jornalistas também concordam comigo. Não existe governo pior do que esse. E o Silvio Navarro trouxe um vídeo falando sobre o Lula. Pra quem achou que ia falar bem, surpresa, não foi. Foi falando mal. E o cara detonou a esquerda e o Lula. O PT é um derrotado nesta eleição, sobretudo pela figura do presidente Lula da Silva, que se mostrou um péssimo cabo eleitoral. Aliás, quando ele ia entender para pegar nenhum político pelo braço, para subir nenhum palanque, ou sequer participar de uma live em redes sociais, ele se retirou, deu no pé, foi para o México, foi para os Estados Unidos, foi levar a Janja a passear. Este é o Lula, que não tem mais a força política que um dia teve para emprestar as suas credenciais. Não, ele se tornou até uma figura tóxica nessa eleição. Isso está muito claro do ponto de vista partidário. Vamos aguardar o segundo turno, porque o PT ainda tem alguma chance, afinal de contas disputa 4 eleições em capitais e algumas cidades, sobretudo na região aqui de São Paulo, o antigo cinturão vermelho, que já não é mais vermelho, porque os poucos candidatos do PT que avançaram a maioria em segundo lugar. Perdeu cidades simbólicas. Por exemplo, o prefeito de Diadema não conseguiu se reeleger no primeiro turno. Araraquara, uma cidade símbolo com o Edinho, não conseguiu. Tem várias outras cidades, Osasco, Mauá, o ABC de São Paulo. Acho que dá pra gente, ao longo do programa, ir citando mais exemplos, Brown, para não me alongar. Mas temos vencedores, que você trouxe bem, presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e, claro, o PSD construindo praças, construindo o maior número de prefeituras. E o grande derrotado dessa eleição é o lulismo. O lulismo não existe mais. Aliás, já não existia na última eleição. Mas ele foi reabilitado pelas Cortes Superiores do Brasil, voltou ao poder. Temos um estranho cenário, coisa nossa, coisa do Brasil. Um presidente sem povo, um presidente sem público, um presidente que agora sequer é um cabo eleitoral, mas que governa o Brasil. O PT é um derrotado nesta eleição, sobretudo... Pois é, vocês concordam ou não? Uma coisa é, o PT foi derretido quando a gente viu as eleições, né? O cara antes que tinha essa força e achou que era super poderoso, agora não conseguiu nem eleger o mínimo de prefeito. Perdeu para todos os outros partidos. Mas eu quero saber de você. Põe no comentário, a gente volta daqui a pouco.